gente, tudo bem com vocês? E olha, o programa de hoje está imperdível. Eu recebo ele, que se formou em Direito, policial federal, foi reeleito nas eleições de 2018 como o deputado federal mais votado na história do país. E a gente sabe, né? Filho do presidente Jair Bolsonaro. Pode entrar. Eduardo Bolsonaro, bem-vindo! Aí, querido, tudo bem? Quer ficar em cima? Aqui em cima está melhor. Regulando um pouquinho. Todo mundo gosta de ficar em cima, mas ele é até alto, né? Bem-vindo. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Como é que você se sente sendo, assim, o deputado mais votado na história do país? É um prestígio grande, Luciana. Me sinto honrado, né? Bota um pouquinho do nome ali na história. Até que venha outro e bata esse recorde. Mas eu sempre atribuo ao Jair Bolsonaro. Ele foi candidato à presidência, sou filho dele, então essa conexão é quase que automática. Se não fosse o bom trabalho desempenhado por ele, certamente eu nunca teria tido essa votação tão expressiva. Mas eu aproveito para agradecer a todos 1.800.000 votos, um pouco mais, né, que nós obtivemos. E o meu compromisso é com você, eleitor, com mais ninguém não. É uma responsa. Com certeza. Agora, mais do que nunca, a gente tem uma lupa em cima da gente ali, pro bem e pro mal, que todo mundo está observando. Então a gente não pode fazer nada de errado, não. Você é novinho, quantos anos você tem? 34. Novinho, você Nem tão sempre quis, novinho, não. sempre quis ser... Ah, careca, mas aí não tem idade para ser careca, né? Você sempre quis ser político? Não. Inclusive, até o meu período de universidade, eu pretendia fazer prova ou para o Ministério Público ou para a Polícia Federal, que são carreiras que eu admiro muito, e prestar ali a minha contribuição para o país até a minha aposentadoria. Mas em determinado momento, né, de tanto ver o Jair Bolsonaro tomando pancada no Congresso, quase que sozinho, né, tendo apoio um ou outro parlamentar, aí eu perguntei para o meu pai, eu falei, pai, você me apoiaria se eu saísse candidato por São Paulo? E a minha lotação na Polícia Federal naquele momento era, coincidentemente, em São Paulo. Eu tinha acabado de sair de Rondônia, da fronteira com a Bolívia, né, cidade de Guajará-Mirim, minha remoção foi para Guarulhos, depois São Paulo. E ele ficou super feliz. E arriscamos. A gente gastou um pouco mais de 50 mil reais, e eu costumo até dizer que a gente deu a sorte de ter sido eleito. Porque nesse momento, Luciana, o fator rede social ainda não pesava tanto. Começou a pesar, mas não pesava tanto ainda. E aí o Carlos Bolsonaro, que fez para mim o Instagram, o Facebook, etc., a gente conseguiu trabalhar um pouquinho daquilo dali e a gente obteve 82 mil votos. E nessa agora, 1.800.000. É porque a gente sabe que as redes sociais foram realmente um diferencial importante para a eleição dos Bolsonaros. Não, com certeza, determinante, né? Se não fosse a rede social, se não fosse a internet, se não fosse o engajamento voluntário das pessoas, que muitas delas, sim, estavam revoltadas com os escândalos de corrupção que aconteciam sucessivamente, governo após governo, a gente não conseguiria ter esse sucesso todo. E certamente, Luciana, deixa eu abrir um parênteses aqui, a gente não combinou, tá? Vou abrir um parênteses aqui. Muitas pessoas, quando o Jair Bolsonaro vinha no seu programa, aconselhavam ele a não vir, alegando que o programa da Luciana Gimenez, ela não fala muito produtivo e tal, é repetitivo, só serve para te denegrir. O Jair Bolsonaro vinha por quê? Porque você é uma excelente comunicadora. Esse daqui é um espaço que você tem para falar diretamente com o público, com as massas. Não, mas isso, para mim também, as pessoas brigavam comigo. Por que você leva o Bolsonaro? Porque as pessoas querem falar mal de todo mundo. E agora, por exemplo, por que você leva agora? Porque quem é contra o governo quer falar mal. Gente, isso aqui é o meu trabalho. Esse é o seu trabalho. A gente tem, né, a mesma coisa. A gente não pode ter opinião. A gente tem que entrevistar todo mundo. Eu já entrevistei o Lula, a Dilma. O Lula não, porque ele nunca me deu entrevista. Que pena. Mas a Dilma... Eu acho que a gente está aqui para... O João Williams, a gente está aqui para trabalhar, não é? E para perguntar também. Com certeza. Porque eu sou brasileiro e quero saber. Manda ver. A beleza da democracia é isso. A democracia serve para os dois lados, né? Não pode ser só para um lado, porque aí não é democracia. Agora, o seu irmão que fica bastante nessa estratégia das redes sociais, não é, o Carlos? Ele é o nosso mentor das redes sociais. Você confia 100% nele? Você daria sua senha assim para ele se você não fosse político? Ele já tem minha senha. É verdade? Sim, a gente ele compartilha. Que comanda tudo? Eu tenho total confiança nele, né? A gente compartilha muitas ideias, etc. E acaba que sai automaticamente os posts, vamos dizer assim. Mas ele tem minhas senhas e tudo. É uma pessoa que eu confio plenamente. Vocês têm aquela coisa de jantar, de almoço de domingo, todo mundo junto? Família normal? Às vezes tem, sim. E aí... que cada vez mais raro, devido à rotina do presidente, né, a agenda, que é um tanto quanto complicada, mas tem sim. Como faz para manter a família, esquecer um pouco do lado político e falar da família mesmo? As coisas, porque toda família tem barraco, toda família tem problema, é normal.
Rola esse tipo de assunto? Você tá falando, hoje a gente não vai falar de política, vamos falar da tia que falou que o primo fez barraco e pegou, não sei, a pessoa errada. Aquelas coisas de família, tem isso? Fala. A gente é uma família normal. Tem do Palmeiras, é todo mundo palmeirense? É todo mundo palmeirense lá? Não. Ixi, começou. Conta, quem é o quê? Você torce para que time? Eu sou botafoguense. Tá, Como nós crescemos no Rio de Janeiro, né? Começando pelo mais velho, o Flávio. Flávio é Vasco, eu e o Carlos, nós somos Botafogo. O meu pai, ele até adotou o Botafogo no Rio de Janeiro. Ele é bem simpático, torce pelo Botafogo, mas o time de coração dele é o Palmeiras. Palmeirense. Então todo mundo torce para um time diferente. Então quando tem problema... Tá vendo? Até lá em casa tem a democracia, tá vendo? E a mãe? Minha mãe é Botafogo também. Ah, ela conseguiu 2 para ela. Sim. Ela conseguiu roubar o Flávio que é a ovelha negra e saiu vascaíno lá, sei lá por quê. Aqui no tempo dele, o Roberto Dinamite estava batendo bolão. Em 89, se não me engano, o Vasco foi campeão brasileiro. E aí ele virou a casaca. Agora, voltando para a política, o Flávio é senador. Sim. Carlos, vereador. Você é deputado federal. É uma coisa... E papai, presidente. Meio Kennedy, né? O negócio, todo mundo está envolvido. Não, mas na verdade, se você parar para ver, Luciana, o Flávio, ele é empresário. Ele tem uma franquia de uma loja onde ele tira um dinheiro por lá, além de ser advogado. O Carlos é formado em ciências aeronáuticas. Eu sou policial federal. O Jair Bolsonaro, ele é capitão do Exército. Então, na verdade, assim, não foi uma coisa que a gente pensou, vamos fazer uma estratégia para entrar na política. É muito mais uma questão ideológica. Porque você não confia... Entre você poder colocar o seu filho para trabalhar contigo e poder colocar uma pessoa estranha, é óbvio que você vai ter muito mais confiança em colocando alguém da família, né? Depende do filho, né? Porque nepotismo às vezes não é tão bom, né? Depende do filho. Mas tô falando, assim, é óbvio, você não vai botar... Sim, eu entendi seu ponto, né? Não é uma questão de empregar a família, até porque todos nós somos eleitos. Eu costumo até dizer, eu não obriguei ninguém a votar em mim, eu não botei uma arma na cabeça e tecla lá o meu número. Então, assim, foi votado, a vontade popular. E no dia que não tiver também, sem problema nenhum. Eu retorno para a PF, o Flávio vai cuidar da loja dele, o Carlos também tomar conta da vida dele e normal. E como dividir, por exemplo, as pessoas falaram muito que você foi lá para a Casa Branca, que não era o lugar de um deputado federal, aí você foi como filho ou como deputado? Eu fui como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara. Assim como também estava conosco o meu par do Senado Federal, que é o senador Nelsinho Trade, que estava nos acompanhando. O que acontece, Luciana? Quando são assinados acordos internacionais, esse acordo, para produzir efeitos no Brasil, ele tem que fazer um processo de internalização. Quem é que faz esse processo? A Câmara de Deputados. Passa lá na minha comissão, que é a CREDEM, e passa na comissão do senador Nelsinho, que é a CREA, lá no Senado. Então a gente estava ali acompanhando e é algo totalmente natural. Às vezes, né, algumas pessoas podem ficar um pouco perplexas. Porque é filho? Não é, gente. Isso é super natural, sempre aconteceu. A viagem que o presidente fez para Israel, ele levou vários outros parlamentares, levou a senadora Tronic, levou o Flávio Bolsonaro. Isso daí é absolutamente natural nas viagens internacionais do presidente. Os outros parlamentares têm um pouco de, vamos dizer assim, preconceito ou de raiva, de ciúmes, porque, por exemplo, devem ter coisas que só o seu pai pode saber. Não deveria poder passar para os filhos. Tem coisa que só o presidente sabe, não é? Mas aí, se você está ali, talvez você tenha uma inside information, você tem uma informação privilegiada porque você é filho dele. Não, se são você reuniões... acha que os parlamentares ficam assim, ele tem mais influência sobre o pai, tarará, forma um time? Você acha que você sente um pouco de preconceito? Com os outros parlamentares, não acredito nisso, não. Agora, como eu ia dizendo, né, uma parte da imprensa, não é toda a imprensa, tá? Até porque se generalizar, nós políticos somos os primeiros a se dar mal. Mas uma parte da imprensa, ela insiste em querer buscar pelo em ovo ali para conseguir colocar um contra o outro, filhos contra generais, generais contra não sei quem, o presidente, enfim. Mas você acha que é um complô para que não dê certo? Eu acho que tem gente que torce contra. Eu também acho. E vou te falar, eu sempre falei, eu nunca disse para quem eu votei, deixei de votar. Mas já que ganhou, tem que ajudar. Se tivesse sido outro candidato a ganhar, também te teríamos que ajudar. Sim, porque óbvio. A gente tem que torcer a favor do Brasil, não importa quem esteja, a gente tem que torcer a favor da gente, senão... Sim. Agora, eu acho que quem está no governo sempre sofre crítica, e tem que lidar com isso, faz parte, não faz? Sim, faz parte. E é engraçado, Luciana, que antes da eleição, você via algumas pessoas, né, principalmente em rede social. Rede social é território de ninguém ali, onde o couro come. O Jair Bolsonaro é ditador, que ele gosta dos generais ditadores, que ele vai fazer acontecer. Quem é que está dando uns solavancos na imprensa? É o Jair Bolsonaro ou são alguns outros órgãos? Então, assim, a pergunta que eu faço é, qual é a medida que ele tomou
Ele censurou algum órgão? Não. Ele continua tendo contato com a imprensa? Continua. Ele, inclusive, defende a imprensa, reafirmou isso aí numa carta de compromissos. E é óbvio, né? As críticas que são feitas, algumas delas construtivas, a gente para, reflete. Agora, outras merecem ser respondidas, né? Convenhamos que algumas são quase que insuportáveis. Porque às vezes você fica ali, você que faz os seus tweets mesmo, você fica lá, às vezes você se arrepende, apaga, aquela coisa... Algumas vezes ocorre. Você é estouradinho? Fala a verdade agora, vai. Não, sou tranquilo. Te irrita? Não, às vezes as pessoas acham que está irritando a gente, mas a gente está até se divertindo. Dando um coice ali ou alguma coisa, a gente está dando um desestresse. Mas é que muitas das vezes é uma mentira descarada. Por exemplo, Luciana, uma parte do Brasil acompanhou certamente o Jair Bolsonaro chegando num evento com várias criancinhas. Aí ele chega para a criancinha lá e pergunta: quem é Palmeiras, quem não é Palmeiras? Aí uma criancinha levanta a mão, a criança do lado cruza os braços. Aí o que sai no jornal? Criança se recusa a cumprimentar Jair Bolsonaro. Aí tu, poxa... Absurdo isso. Mas ela foi recentemente lá no Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro deu para ela uma camisa do Flamengo, que é o time dela, e fizeram as pazes, está tudo certo. É verdade. Agora, tem algumas fases no Twitter que eu tomo cuidado, que às vezes de noite é a melhor hora para você fazer porcaria, né? Você tá cansado, você tá com raiva, você pega aquele Twitter, aquele Instagram. Tem umas frases que a gente coloca e depois fala: ai, não devia ter falado isso. Você fala na raiva, ou aí você vai lá e apaga. Acontece. Eu me lembro quando você vinha... Mas o print é eterno, é complicado. Quando você fala e deleta, aqui, já um abraço, já foi. Quando você vinha aqui com seu pai ainda não estava nem concorrendo à presidência, você falava: a gente tem que dar uma segurada nele. Luciana Gimenez visionária, tá vendo? Tá vendo? É verdade, é verdade. E seu pai é uma pessoa eu vou falar a minha impressão de Bolsonaro, não como presidente, uma pessoa muito verdadeira. Ele é muito, vamos dizer assim, ele fala na hora. Sincero. E você ainda falava: a gente tem que dar uma segurada, porque ele é muito sincero. Isso é bom, eu acho bom. Pelo menos a gente sabe que ele não arquiteta, mas no Twitter, às vezes, isso descama um pouco. Vocês dão bronca nele? Porque eu já soube que teu irmão até tirou a senha do Twitter dele. Não. É mentira isso? Falaram que ele catou a senha do teu pai. Fala a verdade. Fala a verdade. Se isso for verdade, eu desconheço. Até porque o Carlos tem minha senha. Será que ele vai pegar a minha também? Vai pegar a sua também. Vai ver seus inbox. Não tem nada de mal lá, não. Bom, e a sua namorada, a sua esposa, fica de olho lá nos seus tweets? Fica lá no de olho, a Heloísa fica de olho no inbox lá? Não. Ela acompanha os posts, acompanha a rede social, óbvio, né? Sei. É que na nossa vida o público mistura muito com o particular. Mas ela acompanha, ciumenta, ela sabe o que está acontecendo na política. Ela é ciumenta? Um pouquinho. É normal. Se falasse que não ia falar, tá mentindo, é mentiroso, tá vendo? Ela dá uma olhadinha lá no inbox. Você tem... As mulheres mandam nudes pra você? Desculpa. Vamos ser sinceros? É verdade. No tempo que eu tinha o Snapchat, eu cheguei a receber. Os nudes, é? Já recebi, já. Agora deve ter todo mundo mandando... Agora, mas calma. Agora não, sabia que... Não manda mais? Não. Sei. Não. É que você deve ter tanta coisa que não dá nem pra ver, né? Não dá pra ver tudo, realmente. Quem sabe tem ali, eu não vi. Com certeza elas mandam nudes pra todo mundo. E eles também, né? Porque tudo... Eu não posso. Não, tá. Eu tenho aqui uma caixinha, ó. Ó, tá bonitão aquela foto, né? Ó. É a foto do perfil da rede social. Ó, bonitão na foto. Então nada, careca aí, barbudo. Mas desde quando careca é feio, gente? Eu fui casado com um, não é porque era careca que era feio. Desculpa. É verdade. Essa aí até eu vou bater palma. Quando o homem é feio, até com o cabelo é feio. Agora, quando é bonito sem cabelo, tá tudo bem, continua bonito, né? Agora, quando é feio, pode botar... Aliás, é bom Bradley Cooper lá, sem raspar a cabeça. Então. Vai deixar ele bonito? Não. Eu tenho algumas frases aqui, ó, do Twitter. Não é do Twitter isso? Qual que é? Várias ocasiões. Você me diz... Que contexto foi tirado isso? Porque ele é o pitbull da família. Sobre Carlos Bolsonaro acompanhar o pai no carro presidencial. Tá aqui, ó. Ele é o pitbull da família? Por que ele é o pitbull da família? Ele é bravo? Ele é bravo. É bravo mesmo, é? Ele é bravo, estourado. Ele que protege seu pai? Todos nós protegemos meu pai, né? Natural da família. Mas isso daí eu falei, Luciana, foi no dia da posse do Jair Bolsonaro. O Carlos, para quem não acompanhou, né, no desfile presidencial, em carro aberto, no dia da posse, 1º de janeiro, o Carlos Bolsonaro ele quebrou o protocolo e sentou atrás do Jair Bolsonaro, numa medida para protegê-lo. De medo, até como filho. Então, se viesse alguma coisa por trás, ele meio que estaria com... A foto, ele estaria com o corpo protegendo o Jair Bolsonaro por trás.
Ele estava ali em posição de proteção mesmo, até como sim. filho também, né? E na verdade, né, a jornalista me perguntou isso, ela perguntou, mas você não sente ciúme do seu irmão? Eu até fiquei assim, como é ciúme do meu irmão? Eu não, Nem tinha pensado nisso. Né? Ah, mas por que foi ele? Ah, porque ele é o pitbull da família. Ele foi. Porque tinha aqui um. Se não fosse ele, seria eu. Se não seria o Flávio, seria outro. Foi ele. Eu vou falar que se fosse meu pai, eu ia ficar com medo de deixar ele passeando ali sem uma proteção depois de ter levado uma facada. A gente, normal, o que tinha de gente falando comigo, cuidado, um sniper de longe. Dá medo, mano, dá medo. Ou uma pessoa que corra ali, vá pra cima dele com a faca. Dá medo. Como pai. Tem sempre o receio, né, Luciano? Mas assim, eu procuro ser um pouquinho, calculista, assim. Ele vai fazer o negócio? Vai. Tem como evitar? Não. Ele já tomou todas as precauções possíveis para reduzir os riscos? Então tá entregue. Tem um ditado para isso, mas não posso falar que tem palavrão mesmo. Quando é inevitável, né? Tem que relaxar. Mas ali pela foto você vê, né? Ali até o momento de transição da segurança do presidente. Porque até então, como presidente eleito, quem fazia segurança eram os colegas da Polícia Federal. Inclusive, é que eu sempre agradeço muito, né? A excelente segurança que eles fizeram. No caso da facada, foram muito criticados, mas eu explico. Posso falar sobre a facada agora? Manda lá. No momento da facada, o Jair Bolsonaro estava gravando um vídeo dentro de um prédio. Celular, ele fazia vários vídeos. Um abraço aí pro pessoal de Pé de Serra, na Bahia. Meu amigo Tony do Recife, fica com Deus. Ele fazia muitos vídeos desse e mandava pelo WhatsApp afora. Só que ele estava errando várias vezes esse vídeo. Aí o rapaz que estava gravando para ele falou, Jair, quer saber? A gente está aqui em Juiz de Fora, mas vamos voltar para o Rio de Janeiro, dá uma descansada, bota as ideias no lugar, amanhã a gente retoma a campanha. Aí Jair Bolsonaro, sem razão, vão para casa. Quando eles prepararam tudo para ir para casa, chegou um segurança e falou, Jair, já viu a multidão lá fora? E mostrou o vídeo. Aí tinha umas 30 mil pessoas lá em Juiz de Fora, até então era a maior manifestação que tinha, né, a favor dele na campanha. E aí ele falou, olha, não posso desapontar o pessoal que veio aqui só para me ver. Só que ao invés de ele organizar a segurança para sair, o que ele faz? Saiu. Mete a mão na porta e vai. Então o pessoal que estava preparado para sair de carro, mudou, corre todo mundo e vamos lá. Então o que a segurança conseguiu fazer naquele momento é o quê? Fez um cordão de isolamento, aquele cordão de isolamento ficou mole ali no meio, ele ficou muito vulnerável, mas não foi por uma culpa da segurança, é por um jeito dele mesmo de agir. E o que é o elogio à Polícia Federal? E tem as imagens, ó. Nós conseguimos ver que era realmente uma multidão em cima dele, olha lá. E quando ele toma a facada, Luciana... É difícil assistir isso, Você imagina... imagina... Eu já vi muitas vezes já. Como é que socorre a pessoa com essa multidão? Que desespero. Agora você imagina como é que é para você extrair uma pessoa em meio a uma multidão dessa. Como é que foi? Quando o Jair Bolsonaro estava andando... Coitado. Paralelamente, tinha um policial federal com um carro, com a viatura do lado, acompanhando ele. Passo a passo. Então, quando ele tomou uma facada, que surgiu o problema, primeiro tiveram que identificar, né? Porque na hora não deu pra... Na hora, ele próprio, Jair Bolsonaro, achou que tivesse tomado um soco forte na barriga. Né? A gente vê ali. Quando viram que era uma facada, etc., colocaram lá a camisa em cima para estancar e tudo, rapidamente foi feita a extração. E é graças a isso que ele conseguiu ser salvo. Os médicos falavam, 5 minutos a mais, estava morto por conta da hemorragia. Porque ele chegou a morrer 2 vezes e acordar, e já estava faltando sangue no coração. Ele perdeu em torno de quase 2,5 litros de sangue, então estava começando a faltar sangue para o coração bombear. Com isso daí, parada cardíaca e morte na sequência. Então foi um dos fatores que conseguiu salvar a vida dele. E os policiais federais já sabiam quais eram os hospitais mais próximos da região. Claro. Então não teve que abrir o Waze no momento e procurar. A equipe precursora fez um excelente trabalho. Quando fez a extração, botou ele dentro da viatura, já sabia para onde ir. Então, agora, é interessante, e mais uma vez eu trago isso, eu trouxe você como político, mas também como pessoa, naquela hora, eu senti pela família, porque ele é seu pai, a gente na hora não está pensando na presidência, naquela hora foi a família, meu pai se machucou, não é isso? Sim. E receber todas essas críticas e as pessoas falando mal deve ter sido uma tortura, porque o seu pai estava entre a vida e a morte. E aí, ao mesmo tempo, o seu irmão, eu acho que até... ficou um pouco na defensiva e falou, vocês acabaram de eleger um presidente. Então, vamos tirar o que o seu irmão falou, vamos primeiro para a reação da família, como o seu pai se machucou. Como é que foi para você? Onde que você recebeu essa notícia? Onde você estava na hora que você soube que teu pai estava machucado? E qual foi a primeira reação? Eu estava junto com o Gil Diniz, que depois veio a ser eleito deputado federal, um assessor nosso. A gente estava fazendo campanha no interior de São Paulo, em Mogi das Cruzes.
Quando eu recebi a notícia, né, um assessor meu de Brasília ligou para o Gil, falou, ó, onde é que vocês estão? A gente estava numa padaria. Sai da padaria, passa o telefone para o Eduardo, que eu vou dar uma notícia ruim para ele. E aí, no momento, ele falou, olha, seu pai tomou uma facada. Eu fiquei assim, como assim tomou uma facada? Ele anda rodeado de segurança, porra. Como é que aconteceu isso daí? Ele foi esfaqueado. E a primeira coisa que eu imaginei é um cara vindo com a faca e dando no pescoço dele, né? Porque quem precisa matar alguém, você dá no pescoço ou dá no coração. E, enfim. Aí eu fiquei meio sem entender, ele não tinha mais notícias, mas ele falou, olha, fica de olho porque daqui a pouco vai começar a sair na imprensa. Aí, nesse momento, eu falei com quem estava ao meu redor. O doutor Marcelo, que é um ortopedista amigo nosso também, estava ali, ele é de Mogi. E decidimos, então, abortar a campanha e voltar para casa para acompanhar o noticiário, porque não se sabia a gravidade. E então o Flávio Bolsonaro, ele tuitou, olha, foi superficial, não corre sério risco. Por quê? Porque a facada, ela não estava sangrando. Estava o corte, mas não estava sangrando. Então passaram para ele que foi só superficial. Mas dentro, né? Aí eu me tranquilizei, teve uma descarga emocional, chorei, abracei o doutor Marcelo, a gente foi para a casa dele. Aí, chegando na casa dele, a gente começou a acompanhar as notícias e não era daquele jeito. Aí pegou o baço, pegou 3 vezes o intestino, abriu, aconteceu não sei o quê. Aí eu comecei a ver, gente, tem voo de Guarulhos para Juiz de Fora? Imagina, fica toda arrepiada. Aí não tinha, a gente pegou o carro, o doutor Marcelo foi dirigindo, a gente foi até lá. E aí é que é um momento chato, por quê? Porque você não tem nada que você possa fazer, você não tem controle da situação. E várias notícias desencontradas chegando. Algumas pessoas até tentando me acalmar, falando, não, tá tranquilo, ora, pede a Deus, não sei o quê e tal, tal, tal. Só que em determinado momento o doutor Marcelo recebeu uma ligação e ele, como é do meio médico, né, tinha algumas informações privilegiadas e eu percebi que ele... Estava tenso. Ele segurou para falar, mas eu falei, é sério. E aí você começa a pensar um pouco no pior. Até a gente chegar lá foi um sofrimento, foi alto e baixo. Você é religioso, sim, né? sim. A gente foi orando. E até chegar lá foi altos e baixos. Procurando distrair. Eu choro, eu tento segurar, mas eu choro. No caso do Flávio ter dito que vocês acabaram de eleger um presidente, você acha que o fato dele ter sido vitimizado porque ele levou uma facada ajudou na eleição? Olha, eu faço um comparativo com a queda do avião do Eduardo Campos. Quando o avião do Eduardo Campos caiu em 2014... Eu lembro porque eu estava fazendo campanha lá em Campinas, inclusive junto com meu pai. O que aconteceu? A Marina Silva, a Marina Silva, que substituiu o Eduardo Campos, no primeiro momento ela teve um pico em que ela passou a liderar todas as pesquisas e frequentemente as pessoas começavam a falar que iam votar na Marina. Depois de 1 ou 2 semanas, ela retornou lá para a 3ª, 4ª posição. O que eu tiro daí? A comoção realmente ela acontece. Realmente, a tendência é que, por essa comoção, e nós brasileiros que somos muito de emoção, latinos, passionais, isso acontece. Mas com o Jair Bolsonaro, foi crescendo e nunca mais diminuiu. Eu acho que colaborou no seguinte sentido, a cobertura que a imprensa deu, que foi assim, quase que um reality show com o Jair Bolsonaro, isso aí pode ter aguçado a imaginação das pessoas, aguçado o interesse delas em procurar informações sobre o Jair Bolsonaro, abriu espaço para que outras pessoas pudessem, num segundo momento, falar de política, e ele realmente conseguiu, vamos dizer assim, ganhar uma certa notoriedade com isso. Mas eu não acredito que isso tenha sido o fator determinante da sua eleição. Eu acho que há um movimento conservador e liberal na economia, que ocorria e ocorre no Brasil, e que é praticamente inevitável. Por que eu falo isso? Porque quando os institutos de pesquisa davam 1, 2% de intenção de voto para o Jair Bolsonaro, ele já chegava em qualquer aeroporto estourando. Eu lembro às vezes que eu acompanhei ele em Londrina, João Pessoa, Porto Alegre. Assim, você não via nenhum outro político daquela maneira. Até mesmo, né, posso citar o nome de outros candidatos? Pode. Por exemplo, Geraldo Alckmin. As imagens dele na campanha, bastante o Alckmin. Ele com toda a estrutura do PSDB, que é um partido grande, que tem um grande fundo partidário, que tem um apoio de parte do empresariado, ele saía em carro aberto e tinha que procurar gente para acenar para ele, porque não tinha. Então você faz essas comparações e tu fala assim, não é possível que esse político, chegando no aeroporto com 3, 4, 5 mil pessoas, que só tenha 1, 2% dos votos. Você achou que seu pai ia morrer? Eu procuro não pensar nisso. Você achou? Eu sou otimista. Você não achou em nenhum momento? Sendo sincero, acho que eu não lembro de ter achado que ele iria morrer, não.
E você acha que seu pai ganhou os votos ou os votos dele foram muitos votos contra o partido que a gente tinha na época? É um pouco de cada, com certeza. Principalmente no segundo turno, né? O primeiro turno é livre, você vota no candidato da sua preferência. No segundo turno, o que conta realmente é o fator rejeição. E aí sim, as pessoas que são insatisfeitas, né? Vota contra. Então todos os votos ali do Henrique Meirelles, do próprio Geraldo Alckmin, do Amoedo, do Novo, uma boa parte deles foi para o Jair Bolsonaro, porque realmente havia uma repulsa muito grande ao PT. Olha, eu tenho mais uma coisa aqui, ó. Um brasileiro ilegalmente fora do país é problema do Brasil. Isso é uma vergonha sobre brasileiros que moram ilegalmente nos Estados Unidos. Você acha que isso é problema do Brasil? O brasileiro que vai para os Estados Unidos fica lá ilegal? Eu acho que nós temos que criar no Brasil as condições necessárias para que esse brasileiro não vá mais morar no exterior. A pessoa não vai porque não tem trabalho aqui, né? Não é isso? Sim, sim. O brasileiro que vai para o exterior, ele vai normalmente contrariado, por necessidade. E eu fiz essa declaração fazendo um comparativo com o traficante internacional de drogas, Marcos Asher, né, que foi um dos 2 brasileiros condenados à morte na Indonésia. Ai, que horror. Que eu morri de vergonha em ver um governo fazendo de tudo para limpar a barra dele e tal. Eu acho que o governo tem que prestar uma assessoria jurídica à embaixada? Acho. Tudo bem, para que seja garantida a aplicação da lei. Agora, você pedir clemência, o presidente da República, como o Lula fez, pedir clemência, eu acho que já é um pouco demais. Eu acho que tem que respeitar a lei do país. Com certeza, até porque ele sabia que, traficando drogas para a Indonésia, ele corria o risco de ser morto. É grave. Tanto que a cocaína nesses países tem um valor muito maior do que para outros países que não têm pena de morte. É grave, a droga é uma coisa muito grave, né? Sim. Como foi? Quando você cresceu no Rio de Janeiro? Sim. Você obviamente, teve alguns amigos que usavam drogas. Sim. Te ofereciam quando você era adolescente? Sim. Já experimentou? Não. Tinha... Inclusive, tem uma história engraçada em Ilha Grande, que eu sempre falo, né? Ilha Grande, lá no Rio de Janeiro, é uma ilha, né, que a parte ali da Praia de Aventureiro é muito pouco povoada. Então, quem é que vai para lá? Tem alguns moradores locais que não devem passar de 150, dá para fazer se quiser. E tem a maioria de turistas que acampam. Aí, uma vez à noite, fogueira rolando, né, o pessoal acendeu um baseado. Eu era bem moleque, eu tinha uns 16 anos, sei lá. E aí o baseado foi rolando na roda inteira. Aí, quando chegou em mim, pulou. No dia seguinte, a gente estava saindo para surfar de manhã, aí veio um rapaz, né, falou assim, cara, como é que você não fuma, cara? Você está em Ilha Grande. Aí ele olhou assim, ó, não tem ninguém aqui, vai lá, dá um tapinha. Aí eu falei para ele, não fumo mesmo não. Fica à vontade. Aí ele ficou assim, caraca, ele ficou assim sem acreditar. Aí eu falei, é porque assim, qual o benefício que vai me dar a droga? Como é que foi seu pai que te deu isso? Como é que na família isso aí é dos meninos, tudo, família, é escola. Eu lembro que quando eu estudei no Colégio Batista Brasileiro e também depois no Palas, tinha um período de aula em que tinham professores para falar sobre os riscos das drogas, etc. Dá um pouquinho dessa vivência de vida que a molecada não tem, né? Eu lembro da propaganda da Eliana, que ela tinha assim, drogas, nem pensar, e aparecia a mãozinha vermelha com um risquinho assim, né? Se fosse bom, você falaria para os seus pais. Claro. Então, eu nunca havia muito benefício na droga. E a minha onda era surfar, andar de skate, enfim, não era... Você acha que porque seu pai vinha aqui, ele falava primeiro que se meu filho fosse gay, eu ia bater nele. Ele falava. Depois ele voltou atrás, que eu também não vejo ele bater nele. Se eu fosse gay, meu pai nunca me deserdaria, tenho certeza disso. Eu não acho que ele bateria. Eu falava isso, o povo brigava comigo, porque ele tem cara meio de... Eu não sei, teu ele pai... é coração grande. É isso que eu ia falar. Eu não sei, mas eu não sei, ele falava mesmo. Isso as pessoas falavam, falou que ia bater se fosse gay. E se fumasse maconha, ele ia ter um ataque. Ah, ia. Ele ameaçava aqui, droga, o negócio vai ser assim. Como é que era? Ele era... Era. Quem era mais bravo, ele ou sua mãe? Minha mãe. Bom, vamos ver aqui mais, ó. Está na esfera da cogitação sobre se candidatar futuramente para prefeito ou governador. Você se candidataria a prefeito ou governador, ou eu digo mais, a presidente? Luciano, isso aí é uma questão de momentos. Você tem que ver as circunstâncias, quem é que está se candidatando. Eu, pessoalmente, né, eu sempre digo que não. Eu só conseguiria encampar uma campanha dessas só se fosse igual o Jair Bolsonaro, só se fosse uma missão. Porque o trabalho é muito hercúleo. Você vê até o quanto que o Jair Bolsonaro envelheceu. Pega uma foto dele uns 2, 3 anos atrás e pega uma foto dele de agora. Você vê o quanto que a pessoa envelhece. É muita preocupação? É muito trabalho, é muita demanda. Ele dorme pouco? Quase nada. Eu digo até que ele parcela o sono. Outro dia eu tive uma insônia, coisa raríssima. Eu tive uma insônia, acordei, fui no banheiro, rolei na cama, fui para lá, fui para cá.
Aí desisti. Aí quando era 3h30, 4 da manhã, peguei o celular e comecei a abrir lá, Twitter, WhatsApp. Aí começa a fazer a porcaria. Aí eu abri o WhatsApp, quem é que estava online? Quem? Meu pai. E aí, como é que tá aí? Tranquilo, beleza? Tal. Ou seja, ele parcela o sono dele. Ele é tão preocupado que às vezes ele acorda de madrugada. Ele normalmente acorda muito cedo. É um hábito até militar. Então, assim, são muitas preocupações e você se sente responsável por resolver todos esses problemas. Então, é trabalho que não acaba mais. Se a reforma não for aprovada, o país vai quebrar. Sobre a reforma da Previdência. Isso é uma realidade, né, Luciana? Acho que todos nós que temos um mínimo de responsabilidade e sabemos das contas que ocorrem no Brasil, você sabe que a reforma é necessária. É óbvio, né? O próprio Jair Bolsonaro falou que ele não gostaria de fazer nenhum tipo de reforma. A gente chama até de nova Previdência, mas ela é necessária. O Brasil ele tá numa situação em que a dívida está chegando a um ponto em que ela vai consumir 100% do que o país produz, a relação dívida-PIB. É igual na sua casa. Se você pegar um empréstimo no banco e uma hora esse empréstimo consumir todo o seu salário, você está enrascado. Então, o que você pode fazer numa situação dessa? Às vezes são medidas dolorosas. Você tem que pegar o filho, matricular em outro colégio. Ao invés de ir num restaurante todo final de semana, você vai final de semana sim, final de semana não. Tem que cortar. Então, é ruim, mas tem que ser feito. E com essa consciência, o governo ele faz uma coisa inédita. Primeiro, a reforma está começando com os políticos. Eu ia falar isso. E quem recebe os maiores salários. E tipo, essas ajudas que tem, ajuda terno, ajuda casa, tem que parar isso, não tem? Tem muita coisa para ser cortada assim, Luciana. E aos pouquinhos isso daí está acontecendo. Se você olhar para a história, né, de todos os benefícios dos deputados, cada vez tem menos. Antigamente, a soma de todas as verbas indenizatórias dava uns 90 mil. Hoje em dia já está dando 30 e pouco. É muita coisa? Olha, eu que viajo bastante, preciso dessa verba para exercer o meu mandato, tá ok. Mas se for preciso enxugar um pouco para se sacrificar com todo mundo, estamos juntos, não tem problema não. O exemplo tem que vir de nós. Agora, a nossa alíquota, o nosso desconto, né, está aumentando de 11% para 22%. Enquanto que quem recebe um salário mínimo, o desconto dele, que é de 8%, está indo para 7,5%. Então veja que é a primeira vez que uma reforma da Previdência está dando um benefício para o mais humilde. E uma outra medida, né? Eu tenho o sonho de fazer uma reforma em que coloque, aí saindo um pouquinho da reforma da Previdência, né? Mais uma reforma na Constituição, que obrigue ao presidente a ser um estadista. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A que o presidente ele não tenha tantos poderes para fazer o que ele bem entender, uma vez eleito. O que isso quer dizer com isso daí, Eduardo? É uma medida da reforma da Previdência que separa a Previdência da assistência social. Por quê? Porque todo mês, quando a gente vê lá saindo dinheiro do bolso, o desconto previdenciário, esse dinheiro vai para um bolo. E desse bolo é com que se paga o aposentado, é com que se dá os benefícios, as bolsas e todo tipo de assistencialismo. Se você separar, Luciana, e amanhã vier um presidente e falar o seguinte, eu quero ajudar aqui essa categoria X, tudo bem. Agora, você vai ter que dizer de onde é que vai sair o dinheiro. Porque o dinheiro da Previdência está guardado aqui. Entendi. E vai ser só para o aposentado. Separado. Porque ele garante as aposentadorias. Não entra no bolo. Exatamente. Quando é tudo junto, o presidente pode criar bolsa disso, bolsa daquilo. Entendi. Entendeu? E ele pode, às vezes, fazer algumas medidas que coloquem as contas do Brasil lá para baixo. Eduardo, realmente é muito importante essa explicação. Aliás, porque todo mundo tem que entender mais sobre essa nova Previdência, né? Ela é super importante porque pode fazer o nosso país voltar a crescer, pode equilibrar as contas públicas. E agora eu vou explicar alguns pontos desse projeto que o governo federal apresentou para a população. Então, vamos começar falando das idades mínimas. Sim, agora vão ter idades mínimas para recebermos aposentadoria. Porque na Previdência atual acontecem privilégios que não são bacanas. Por exemplo, quando alguns se aposentam com 50 anos ou menos, e a maioria das pessoas se aposentam com 60, 62, não é injusto? Com a nova Previdência, todo mundo vai ter que cumprir uma idade mínima. E para ficar mais equilibrado, essa proposta vai ser para todas as classes, servidores públicos, militares e políticos. Já imaginaram isso? Então, essa é a verdade. Gente, para saber mais, entre agora no site brasil.gov.br/Nova Previdência. E se informe, Nova Previdência é para todos. É melhor para o nosso Brasil. E agora, coloca aí umas imagens do casamento do Eduardo Bolsonaro.
Quanto tempo você já namora? A gente vai fazer mais ou menos 3 anos. 3 anos. Aham. Quem que pediu, 2 anos de quem pediu namoro. quem em casamento? Você ou ela? Eu pedi ela. Você que pediu. Assim, hoje em dia a mulherada tá moderna. E ela aceitou de cara ou ela pensou 2 vezes? Eu não sei como ela aceitou de cara. É isso que eu queria saber. Pra te deixar ficar sem graça, eu acho. Quem sabe, né? Que ela é boazinha. Ela sabia que você ia pedir? Eu... Foi no evento, né? Sim, no evento, na verdade, foi só a formalização, mas ela já sabia, já. Ela já estava sabia. esperta. Já. Ela já sabia, na verdade, ali foi quando eu dei o anel e a gente deu uma publicidade na coisa, vai. Porque era um evento que eu organizei ali em Foz do Iguaçu. Vou colocar umas fotos bonitas aí, e eu fiz questão, poxa, ela vazou essas fotos. Ela mesmo colocou. Botou no Instagram. Ó. Ah. Isso aí não foi vazado dela, ela fez questão de colocar, olha só, bonita. Ela achou muito bonita e postou, bonita. mas eu falei, pô... Então, ela como sua esposa, ela tem uma liberdade de expressão ou tem que também ficar com muita calma nessa hora, cuidado, como é que é? Que mulher que dentro de casa não tem liberdade de expressão? Não dá. Quem manda, né? Quem manda na casa, normalmente, a gente... Sim, senhora. Então, como é que você vê o fato dela trabalhar? Ela é psicóloga, né? Ela é psicóloga, ela tem uma clientela, ela faz os atendimentos, principalmente via internet. Ah, né? é? Ela também é coach. Agora pode fazer via internet? Sim, Se a pessoa estiver surtando, já atendeu gente na Austrália. O complicado é só o horário, né? Ou ela tem que dormir muito tarde ou acordar muito cedo. Mas dá para fazer sim. Ela também é coach. Tem a rede social dela, onde ela consegue também atrair alguns clientes. Mas desempenha um bom trabalho, é bacana. Inclusive, ela dá consultoria de graça para mim dentro de casa. Isso é bom. Né? E você vai querer ter um monte de filho? Olha, depender de mim, eu gostaria de ter uma família numerosa. Quantos filhos, mais ou menos, você puder escolher? Hoje em dia, ter 3 seria bacana. Ela topa, será? Acho 01, 02, 03, 04? Chama de para não perder, né? O seu pai fazia isso? Vai que tem 5, meu pai tem 5. Teu pai fazia isso, né? É. Nós cristãos, nós temos que povoar o planeta Terra. Ó, eu achei que era judeu que fazia isso. Entendi. Vamos colocar ajudar aí na Previdência, poxa. Exatamente. Vamos ver aqui algumas fotos. Coloca aí algumas fotos pra gente ver. Olha, fotos... Olha, bonitinhos. Bonitinho. 01, 02, 03, os praguinhas. Aquela foto ali embaixo, ali, barrigudo, cheio de verme, cabelo arrepiado. É você? Eu sou do meio ali embaixo, ali na praia. Praia Grande, lá no Boqueirão. Barriga cheia de verme. Aquela do meio ali é em Brasília, quando meu pai foi eleito deputado federal. A gente se mudou para Brasília. Minha mãe, Rogério, ali na esquerda, né? O Flávio Gordo. O Flávio Gordo. O Carlos, eu sem o dente. Teu pai bonitão, olha lá. Meu pai ele foi atleta do Exército durante muitos anos. Ele é formado na ESEFEX. Aqui, inclusive, 01 do curso. Então, ele corria muito. Vocês chamavam o seu pai de mentor? A gente lê muita coisa, é verdade isso? Meu avô Zenobe, bisavô. Oi? Chamavam o seu pai de mentor ou de pai? Não, chamava de pai. Pai mesmo. Ele tinha um outro apelido nas Forças Armadas, que era Cavalão. Cavalão, é? Por quê? Ele corria muito. Magrinho, né? Alto. Cavalão, aham. Tá bacana. Como é que era o Bolsonaro, pai dessas 3 crianças? Pô, meu pai é mó paizão. Por exemplo, ali, ó, aquela foto do meio mais ao alto ali, fazendo pescaria. Pô, sensacional. Saía, pescava junto. Depois passou a fazer caça submarina também. Ali em Paraty, Angra dos Reis, às vezes Praia Grande. Então, assim, isso aí é bom para você ir crescendo. A gente acampava, aí distribuía funções, cada um fazia... Você faz o armário, você ajuda a acampar aqui, você limpa o peixe. Foi bem saudável a nossa infância. Tinha aquela coisa de realmente da família junto, unida? Tinha Ele fazia bastante. questão de domingo, todo mundo lá? Acontecia naturalmente, né? Gostava, minha mãe levava a gente na igreja também. Assim, foi uma infância bem saudável. Vocês já eram evangélicos nessa época? Sim. O meu pai ele é católico, a minha mãe é batista. Então, como a mulher é que manda em casa, né? Ela levava a gente na igreja batista. Aham. Coloca aí mais umas. Vamos ver. Aí já estavam maiores. Aí eu já tô careca já. Eles aprontavam? Todo adolescente apronta um pouco. A gente dá uma Quem era o mais preocupaçãozinha. aprontão? Não sei. Talvez o Flávio? Sempre teve o primeiro porre que chega em casa. Acontece, vai. É que quando o Flávio, como ele é o mais velho, né? Ele é que começou a sair mais para as festas primeiros. Quando a gente mergulhava junto, sempre mergulhava em dupla. O Flávio às vezes ia na frente, dava a curva lá na ilha, você perdia ele, cadê o Flávio? Aí perrengue para achar ele. Aí brigavam. Ele era meio desgarrado, assim, meio descolado. Mas é bacana, na esquerda ali em Davos. Quem que era o mais namorador? Todos nós temos um coração grande. Mas antes da noiva, quem pegava mais? Eu acho que eu não vou assistir esse programa com a minha noiva, não. Tá bom, vai. Vou ver mais uma foto. Vou tirar você dessa. Vamos lá.
Ah, com a Heloísa aí, ó. Ah, com a Heloísa. Minha senhora. Olha só. Nos Estados Unidos. Vocês vão passar lua de mel aonde? Outra curiosa já. Vai ter lua de mel? Porque... Vai ter, né? Não, porque às vezes no trabalho... A gente tem... Eu tenho uma licença de 1 semana no trabalho. A gente pretende ir para as Maldivas. Ah, é lindo lá. É caro, mas maravilhoso, é caro. É, nada é barato, né? Mas dá pra parcelar, não dá? Dá, eu tô endividado até. Dá pra parcelar. Se eu falar, o pessoal não acredita. Dá pra... Tem que parcelar. Corta aí, hein? Eu peguei até empréstimo pra conseguir. Ah, mas isso é a vida do brasileiro, é normal. Mas não tem? Ah, é normal. A pessoa não vai acreditar. Mas por que tem que ter vergonha? Todo mundo. Não é vergonha. O pessoal vai achar que eu tô fazendo politicagem. Ah, deputado, fala sério, recebe isso tudo. Mas quanto mais tem, vai por mim, quanto mais tem, mais você gasta, né? É verdade. Quando o teu salário aumenta, quando eu saí da Polícia Federal e entrei na política, né, meu salário aumentou bastante, você vai se acostumando com outro padrão de vida. É verdade. Você não pode se esquecer só de onde é que você veio, tá em contato com o povo, entendeu? Mas os gastos aumentam também. E aí as pessoas criticaram uma lista de casamento. Aí eu não entendi, gente. Todo mundo tem lista de casamento, você pode fazer. Agora parece que tinha artigos, casos, as pessoas falam tudo. Todo mundo faz a lista de casamento. Se a pessoa quiser... Se a pessoa tiver dinheiro pra pagar o presente, que bom, né? E fala, o presidente mão fechada não me deu nada ainda não, tá? Não vai dar nada? Ah, eu espero que ele vá dar. Mas não é o pai da noiva que tem que dar umas coisas assim mais... Pode ser também, não interessa. Se pingar lá, tá tudo certo. Você não me convidou pro casamento, então eu não vou dar presente não. Deixa eu ver a lista. Coloca aí a nota que saiu da lista. Ó, com salário... falaram teu salário lá, ó. Uhum. 33.763, o deputado federal Eduardo Bolsonaro pediu ajuda aos convidados do seu casamento com Heloísa para mobiliar o apartamento em que irão Mentira, pra pagar a dívida da lua de mel. Não é pra mobiliar o apartamento, não. Tem gente que faz, você sabe que tem gente que faz negócio que você pode ajudar a pagar a viagem. É, faz umas cotas lá, né? Ah, passeio de barco, X. É, não. Ou tanto. É. Tá vendo, pessoal? Quem quiser ajudar aí, ó, pode ajudar aqui. Estão ganhando os presentes já? E a lista que o povo tá dando pra você é amigo rico, porque tem que ter amigo rico, senão... Até agora tá mais ou menos lá, hein? Dá pro pessoal... Mas pode dividir. Eu me lembro que quando eu casei, você pode comprar metade do faqueiro, aí outra metade... É verdade. O brasileiro se vira, né? É. Deixa eu ver mais uma foto, coloca aí. Vocês gostam? Quem é esse cachorrinho? Essa é a Bereta. A Bereta. Até o cachorro tem o nome de arma. Ah, legal, né? É bonitinha, ela é boazinha. Se identifica com os dois, entendeu? É bonitinha. A sua esposa, ela atira? Ela gosta de atirar também. Ela não é atiradora, mas às vezes vai no clube de tiro, etc. A gente dá uns tiros também. Mas esse cachorro a gente adotou. E aí ela sempre quis ter um cachorro, né? E aí quando ela viu a Bereta, poxa, olha que bonitinho, não sei o quê. Aí mostrou. Ah, vamos lá dar uma olhada. Aí quando a gente foi lá pra dar uma olhada... Eu já sabia que tá ferrado. Aí já pegamos o cachorro. Mas é bom pra dar uma segurada, né? Que quer ter filho logo, então pelo menos o cachorro dá uma... Tem teu pai dormindo com o cachorro ali. Cadê? Ali, inclusive, é lá no Palácio da Alvorada. Na residência oficial. A Bereta tá arrasando. Pô, mas ela é demais. Ela não enche o saco, não morde. Brinca com a gente. Saco, não responde, tá sempre feliz em te ver. Sim. Não é? Você chega para o rabo. Cachorro é o melhor amigo do homem. Não responde quando você briga com ela. Quanto mais eu conheço gente, mais eu gosto de cachorro. Exatamente. Tipo isso. Mais fotos, vamos ver. Aí já tava trabalhando, tudo sério, olha lá, cara sério. Recebendo a medalha lá no Rio Grande do Sul, junto com o Rui Irigaray, deputado estadual hoje em dia, né? Esse sim é entusiasta das armas, é debaixo d'água. Medalha do Mérito Farroupilha. Aqui embaixo com Luiz Almagro, que é o secretário-geral da OEA, estava falando com o presidente sobre o caso da Venezuela. Embaixador Yoshi Shelley, de Israel. Acho que é um dos embaixadores mais ativos que nós temos contato, né? Junto com o Zoltan lá da Hungria. E ali é com o Trump. É, verdade. Como é que foi lá no Oval Office? Você fala inglês, eu vi você falando inglês, fala direitinho. Teu pai já não vai tão bem. Como é que foi ali no Oval Office? Conta pra gente, serviram um cafezinho, salão oval, teve café, cappuccino, o que serviu? Quero saber assim, tem insider, conta pra gente. Foi bacana. Quando eles entraram no salão oval, nós tínhamos combinado que, se fosse para alguém entrar, entraria até o Felipe Martins, que é o assessor especial da presidência para assuntos internacionais. Quando Jair Bolsonaro entrou com o Trump no salão oval, um rapaz de Itamaraty voltou falando o seguinte: Eduardo, estão te chamando lá dentro. Aí eu olhei assim pro Felipe, aí o Felipe, não, vai lá. Aí eu entrei. No final, eu estava conversando com a imprensa brasileira, depois de sair do salão oval, né? E uma repórter perguntou, como é que foi isso, Eduardo? E tal. Eu falei, olha,
A gente estava lá de fora, o Jair Bolsonaro me chamou para entrar e eu acompanhei a reunião. Aí o Felipe Martins falou o seguinte, não foi o Jair Bolsonaro que te chamou, foi o Trump que te chamou para entrar. Ah, tá, o filho manda entrar, assim? É, exatamente. E se você parar para ver, o pessoal fala, por que foi você, não foi Ernesto Araújo? Calma aí, gente. Não entrou ninguém com o Trump, não entrou o Pope, não entrou o Bolton, não entrou nenhuma outra pessoa, entendeu? Então não foi... Eu entrei ali muito mais porque o presidente norte-americano, que é o anfitrião, convidou. Você imagina eu falar assim, não, presidente, não vou entrar não, porque senão a imprensa vai ficar falando. Não, todo mundo ia. Você acha que ele chamou porque você era filho dele? Falou, então manda seu filho entrar. Eu acredito que sim, Ele, inclusive, no meio do discurso dele, ele fez uma deferência, que eu me senti honrado, né? Ele pediu para eu levantar e elogiou lá o trabalho que a gente tem feito na área internacional. Então isso aí mostra um pouquinho que, pelo menos, alguém brifou. Eu não sei se ele sabia da minha existência, mas alguém brifou ele, né? E a gente ficou muito feliz. Eu me senti muito honrado, porque é uma quebra de protocolo, que não acontece com todo mundo. E isso daí, certamente, vai aumentando aí a nossa simpatia. O que você viu lá dentro? Cafezinho, cappuccino? Do Salão Oval... Eu quero saber o que tinha, assim, umas coisinhas para comer. Acho que não serviu nada, não. Depois teve almoço, mas normal. Não teve caviar, um prato internacional. Aquele cabelo dele não é peruca, não, tá? Que eu já puxei. Eu achava que era peruca. Eu entrevistei o Troll, dei uma puxadinha, que não é cabelo mesmo. O pessoal fica brincando. E aí, como é que é o cabelo dele? Eu puxei. Coloca aí um pedaço aí, eu puxando o cabelo do Troll. Coloca aí. Se algum dia que você acorda e fala assim... I'm having a bad hair day, really. Well, and it is my real hair. Yes, you can touch it. You can. See? É verdade. See, you can even go this way, right? It's really mine, yeah, right? It's blonde too. Ele é loiro de verdade. It's really yours, really. Yeah. It really is mine. Yeah, everyone thinks it's dele o cabelo. And I said, it's not a hairpiece, it's my hair. Agora eu tenho umas imagens. A gente tem umas imagens, os vídeos caseiros, não é isso? Coloca aí. Vixe. Gente, todo mundo. A família Bolsonaro é assim, todo mundo ali. Nossa. Quem não fizer continência não come. Era assim. Gente, que isso? Quem tá ali? Gente, totalmente não politicamente correto. Todo mundo sem cinto. Isso é normal. É você? É. Meia volta, moer. Para. Macho. É o Bolsonaro na frente. Sem camisa não comprar pão. Isso. Ai, meu Deus. Disciplina militar de sunguinha. Que isso? Forte ali. Que absurdo, crianças brincando com arma. Era uma disciplina militar que vocês tinham mesmo? Era tranquilo. De botinha, olha isso. Tinha essa coisa de... Porque eu vi seu pai tava rindo ali. Tinha essa coisa de disciplina militar mesmo ou era Não, tinha muita liberdade. É claro, cobrava, né? Nota boa na escola, normal. Etc. Normal, mas não tinha nada excessivo. Estavam machando, era brincadeira. É que, na verdade, quando você é criança, você se espelha no seu pai. E na família do meu pai tem 2 militares, ele e o Renato Bolsonaro também. Então era aquele negócio do filho imitar o pai, poxa, viu o pai marchando no quartel e etc. Queria fazer igual. É só isso. Eu tenho mais umas perguntas e eu acho que a população queria fazer. Pode? Claro. Coloca aí, por favor. Eduardo, a proposta de educação à distância não prejudica as crianças na socialização e na qualidade do ensino? Aquela educação à distância? O EAD, né? Eu acredito que não. Por quê? Porque hoje em dia existem crianças que moram muito longe da escola, não têm condição de chegar até a escola, ou às vezes até moram nas grandes cidades, mas não tem condição de uma pessoa que a leve até a escola. E eu não vejo mal nenhum que ela consiga aprender algumas matérias através de computador, através de uma educação à distância. Eu acho que a gente tem que usar a tecnologia a favor da educação. E tem diversos exemplos de sucesso. Eu mesmo, por exemplo, como é que eu passei na PF? Eu passei na PF fazendo um curso à distância, onde, na verdade, você tinha teleaulas, né? Um curso chamado LFG, e tranquilo, é só você ter a disciplina, né, de assistir a aula. Isso daí ajuda, né, principalmente aquelas pessoas que trabalham muito, chegam em casa à noite e não têm condição de ir para uma universidade. É claro, né? Nem tudo pode ser EAD. Você
Vai fazer um curso de medicina ou enfermagem 100% EAD, que vai exigir uma prova prática. Mas naquilo que for possível de aula teórica, eu acho que tem que sim que ter. E a opção que nós temos é a seguinte: ou a criança tem o EAD, ou ela não vai para a escola e não tem esse tipo de ensinamento. É óbvio que eu prefiro que ela tenha esse ensinamento através da educação à distância. Tá, mas no mundo ideal aí vai ter que ter internet rápida, que não cai, né? Que na minha casa a internet cai toda hora, infelizmente. Sim, obviamente, né? Precisa de um acesso à internet. Sim. E assim, e como é que a gente sabe que a criança realmente aprendeu? Aplica a prova nela depois. Tem que ir lá na escola fazer a prova? Tem que ir pro lugar fazer a prova? Sim. Hoje em dia, né, o Brasil não tem regulamentado o chamado homeschooling. A gente está saindo um pouquinho do EAD e indo para a educação domiciliar. A educação domiciliar ela é adotada em todos os países que são referência em educação no mundo. Mas aqui não é, né? Aqui não é, o Brasil está para trás. No Brasil, existem diversos casos, Luciana, em que os pais ensinam os filhos e os filhos se tornam prodígios. Inclusive, eu entrevistei um americano em que ele foi formado no homeschooling. E é um daqueles exemplos sensacionais. Ele, com 17 anos de idade, assumiu o negócio da mãe, que era um negócio de autoescola, fez lucrar em um ano mais 700% o negócio da mãe. O moleque tem participação na igreja, campeonato do bairro, faz esporte, viaja. E ele me falou o seguinte: Eduardo, as pessoas às vezes elas têm a interpretação errada de que com a educação domiciliar a criança ela vai ficar longe do convívio social. Aí ele falou, pelo contrário. Com a educação domiciliar, eu tenho contato com pessoa mais velha, com pessoa mais nova, eu viajo, eu faço intercâmbio, eu faço parte de grupo de estudos, outros, etc. Enquanto que a criança que vai para a escola, todas elas recebem exatamente a mesma formação. Aí ele até criticou, né? Parece até uma fabriquinha de robô, que todo mundo sai com o mesmo cérebro, enquanto que ele não. Com a educação domiciliar, ele teve a oportunidade de crescer, tendo uma outra visão de mundo muito mais aberta. Sim, mas pode fazer no Brasil. Não, pode Acredite tudo. se quiser. Luciana, aqui teve juiz condenando os pais, não por abandono intelectual, porque os seus filhos foram aprovados no Enem com notas altíssimas, mas condenou o pai por ter criado filhos autodidata. É uma daquelas decisões no Brasil que você fala, pelo amor de Deus. Tem mais aí pergunta? Vamos lá. Se eu quiser defender minha casa, eu preciso de um curso para posse de arma? Ih, lá vem o negócio da arma. Tá no caminho certo, ó. Se algum dia alguém quiser entrar na casa dela, ela, mesmo talvez tendo metade do peso de uma armanja igual a mim, com uma arma de fogo ela consegue realmente se proteger. Hoje em dia, o que acontece? Para você ter uma arma de fogo, existem diversos requisitos, Luciano. Não é tão simples, ainda é um procedimento muito burocrático, graças à Lei 10.826, conhecida como Estatuto do Desarmamento, que foi aprovada em um momento em que o Congresso tinha o auge do mensalão. Foi publicada no dia 23 de dezembro, perto do Natal, para que não houvesse tanto alarde. Mas, enfim, quais são os requisitos para você ter uma arma de fogo hoje em dia, na sua casa ou no seu trabalho, que é o que a gente fala na posse? Você tem que ter mais de 25 anos de idade, você tem que ter um nada consta em todas as justiças, militar, federal, estadual, eleitoral. Você tem que ter uma comprovação de residência fixa. Eu já vou para a segunda. Como é que checa isso? Porque o que eu sei, se você cometer um crime na Bahia, aqui em São Paulo ninguém sabe. Você tem que tirar em todas, na verdade não são em todos os estados, mas se você mora em São Paulo, você tem que ter da justiça estadual aqui. Mas se foi bandido no Rio, pode ter arma aqui? Já tá errado, né? Tinha que ter uma né? Aí já é um problema de interligar os sistemas. Mas se acusar no federal, a Polícia Federal, ela faz esse background também. É porque se o cara é bandido lá em Manaus, e fala, eu vou tirar o pó de arma aqui pro São Paulo, tira aqui, vai lá em Manaus e mata todo mundo. Opa! Mas se ele quiser matar alguém, Luciano, ele não vai se submeter a tantos requisitos, né? Ele vai comprar, ele vai pegar R$600, vai comprar numa biqueira qualquer e vai passar o cerol. Que é o que normalmente acontece. Passar o cerol bem carioca, vai. Me lembrei do Alexandre Frota, agora não sei porquê. Desculpa. Idade mínima. Nada consta na justiça. Você tem que ter residência fixa, trabalho lícito, comprovação de exame psicológico, prova de manuseio. Agora, ele vai gastar uns bons quase R$1.000, mais uns R$2.000 de uma arma usada ou uma arma bem baratinha, para daí poder ir comprar a sua arma. E pergunto, quantas pessoas têm condição de gastar R$3.000, R$4.000 para comprar uma arma de fogo? Ou seja, é um estatuto, é uma lei que é elitista. Só as pessoas ricas é que vão conseguir ter acesso
a uma arma de fogo. O que a gente quer fazer no Congresso é alterar essa lei através do projeto de lei 3722, de autoria do deputado Rogério Peninha, de Santa Catarina, para reduzir esses requisitos. Mas qual requisito você acha que é menos importante aí? Não psicológico? Não, mantém. A questão é a seguinte, reduz as taxas e passa principalmente essa competência da Polícia Federal para que também as polícias civis possam ter essa competência. Por quê? O estado do Amazonas, poxa, grande, daquele tamanho. Sabe quantas delegacias de Polícia Federal tem em todo o estado do Amazonas? 2. Uma em Manaus e uma em Tabatinga, na fronteira com a Colômbia. Quando que a pessoa ali no estado do Amazonas, que não mora na capital, como é que ela vai fazer para conseguir apresentar toda essa documentação, pegar um avião para apresentar um delegado, para depois pegar um avião, voltar, enfim. Isso aí por si só é uma burocracia que inviabiliza o direito à legítima defesa. Esse é o tipo de coisa que a gente quer mudar. É Duda ou Dudu? Cada um me chama de um jeito. Como é que você se chama, se for um mas apelido? o mais comum é Duda. Duda. Aham. Ok. A gente estava com algumas perguntas do povo. Podemos continuar? Vocês deram risada aí, né? As meninas riem. Coloca aí, por favor. Você acha certo os americanos entrarem no nosso país sem o visto e nós temos que ter visto para entrar no país deles? Peraí, mas tem isso agora? É um decreto recente, né? Ah, americano não precisa mais de visto? Não. Se for para propósito de turismo. Ah, mas é que eles vão fazer aqui? Visitar mesmo? Sim. Não só o americano, o canadense, o japonês, o australiano e o neozelandês. Tá, mas e a gente precisa para eles? Sim. Mas... O que acontece? Depois que o governo Bolsonaro tomou essa medida, logo na semana subsequente, aumentou em quase 40% a procura nas agências de turismo dos Estados Unidos por pacote de férias no Brasil. Olha o benefício que nós estamos tendo. Setor hoteleiro, restaurantes, o turismo. Agora, vamos ser sinceros? Eu respondo a pergunta para vocês. Se não for necessário visto de turista para entrar nos Estados Unidos, quantos brasileiros vão usar desse subterfúgio para ir nos Estados Unidos e passar a morar lá ilegalmente? Agora, quantos americanos vão se aproveitar disso para vir morar ilegalmente no Brasil? É só você fazer essa simples pergunta, Luciano. É uma questão de realidade, não é uma questão de submissão. Nós é que estamos sendo espertos e estamos pegando recursos, os dólares americanos, que vão ser gastos aqui. A gente está roubando o turista de Cancún. A gente está roubando o turista do Caribe para vir para nossas praias do Nordeste. Então vocês fizeram justamente para entrar dinheiro? Sim. É o principal fator. Hoje recebendo finalmente Eduardo Bolsonaro, deputado federal. Olha, eu queria agradecer, muito obrigada. Adorei a sua presença. Eu acho que a plateia queria mais, a plateia Obrigado, gostou. Ju. E eu faço questão de deixar as portas dos meus programas abertos para que vocês possam vir, esclarecer, as pessoas querem perguntar. Eu também, como brasileira, como cidadã, eu quero saber. Então, a gente que agradece. Você quer mandar um beijo para sua esposa, para a família? Heloísa, te amo. Qualquer coisa que eu tenha falado aqui, pode esquecer. É boa. E você não olha, e no inbox não tem nudes. Não tem nudes no inbox. Eu não tenho passado. Okay? Que tá mentiroso! Que mentiroso! Obrigada, Eduardo. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada! Obrigada.